Fala galera, boa noite para vocês. Estamos juntos aí novamente para a gente compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu quero abrir junto com vocês a palavra no livro de Mateus, capítulo 13 e versículo 44. Nós vamos falar desta noite sobre o tesouro escondido. Uma parábola que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 44. Mas vamos falar também sobre alguns assuntos relacionados a isso, tá certo? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos fazer a leitura. A leitura é bem pequenininha, mas nós possamos abordar alguns assuntos relevantes. A parábola vai ser a seguinte. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Tá certo? Vou repetir. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. E um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Muito bem. Essa é uma parábola muito conhecida no segmento cristão. E acredito que se você já ouviu falar dela, você vai, neste momento, você vai pensar que muita gente já pregou sobre ela, já falou, comentou sobre ela. E quando você escuta a palavra tesouro, na hora você lembra de dinheiro, tá? Mas esta é uma parábola relacionada ao reino dos céus, tá certo? O reino dos céus. Jesus estava querendo falar relacionado ao reino dos céus. Então, é o seguinte, ele fala, o reino dos céus é semelhante. Então ele usa, sempre quando Jesus ele vinha falando em parábolas, ele usava alguns exemplos. Ele colocava a parábola e essa parábola queria dizer uma coisa. Então você tinha que ali destrinchar algumas coisas para que você pudesse entender qual que era o sentido, o que Jesus queria dizer com aquilo. E nesse momento aqui, ele falou sobre o tesouro escondido. Ela é semelhante, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Por que ele falou isso aí? Qual o sentido disso? Primeiro, eu não vou falar agora sobre o fato da história, do fato do que ele diz realmente, mas eu quero dizer o que eu acho a respeito disso. Né? A minha interpretação, a minha revelação que eu recebi sobre isso. Muita gente fala uma coisa, muita gente fala outra, mas, de fato, o tesouro escondido foi relatado nessa parábola por Jesus. Por quê? Porque o tesouro é uma coisa que você dá muito valor àquilo. Não importa se é dinheiro, se é uma coisa valiosa, se é um bem, uma herança de família. Se você considera aquilo como importante, aquilo para você é um tesouro. Mesmo que seja um bem, um objeto, ou seja, de fato, uma pessoa ou alguém. Aquilo, quando se torna um tesouro, algo importante na sua vida, realmente você dá valor àquilo. Você protege, você guarda, você faz de tudo para que aquilo seja mantido em segurança. E de fato ele usa esse termo relacionado, né, ao tesouro, porque as pessoas elas vão dar muito valor a isso, elas vão dar a vida delas por isso. E ainda mais naquela época que tudo girava em torno de dinheiro, de poder. E na época os fariseus e saduceus eram pessoas que eles tinham muita influência e eram pessoas que eram muito ricas. Então,
de várias formas, Jesus ele usou uma parábola para atingir determinados públicos. E dessa vez o público foi para pessoas que de fato tinham riquezas, de fato tinham poder aquisitivo, pessoas que tinham poder. Então ele usou essa estratégia da parábola e ele falou, ó, o tesouro escondido, se você encontrar ele, você vai dar muito valor a ele. Você não simplesmente vai jogar fora, você não vai desprezar, você não vai deixar de lado, abandonado. Você vai dar valor àquilo. Você vai proteger com a sua própria vida, porque o ser humano, querendo ou não, ele quer a todo custo ter mais poder, ter mais dinheiro, enriquecer. O ser humano ele quer ter mais e mais e mais, e ele às vezes nunca está bom para ele. Então, Jesus achou essencial trazer essa parábola para que as pessoas entendessem. Quando Jesus falava sobre algo e as pessoas tinham isso na cabeça, tinham uma parte daquilo na cabeça, então Jesus ele trazia a parábola com uma parte daquilo que você tem na mente e outra parte que você não tem, para que aquilo se encaixasse. E de fato você pudesse entender o que ele queria dizer. Porque naquela época, o reino de Deus, para as pessoas, e para muitos até hoje, muitas pessoas não entendem o que é isso. E era difícil para as pessoas entenderem o que de fato Jesus estava falando. O que ele queria dizer, como que era o reino, o que era o reino, o que era semelhante ao reino. Então as pessoas não entendiam. Ele usando parábolas, usando situações, coisas que as pessoas já tinham, e colocando a questão do reino, se encaixava. E as pessoas que tinham o coração aberto entendiam e falavam, nossa, isso aqui é o reino de Deus, eu vou seguir nesse caminho. Então, vamos para a parábola. A palavra vai dizer assim, ó, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Então, o tesouro ele está escondido num campo. Essa foi a parábola que ele usou. E quando você vai falar em tesouro, é algo que tem valor. Então, pensa bem, imagina, tem uma pessoa num campo, certo? Uma pessoa, e ali ela acha um tesouro, acha algo valioso naquele campo, e ela fala assim, nossa, eu quero isso aqui para mim. Isso aqui eu quero sobre a minha posse. E aí vai dizer o seguinte, e um homem ele acha e ele esconde. Ele esconde. Ou seja, imagina um campo e esse campo tinha algo de valor. Esse homem encontra e ele esconde. Ele esconde esse algo. Por quê? Para que outras pessoas não achassem. Porque ele queria para ele. Ele não reteu, ele apenas escondeu, para que ele pudesse comprar aquele campo e ficar sobre a posse dele. Então, vai dizer assim a leitura. O homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, ou seja, pela alegria dele, pela felicidade dele, ele teve o maior prazer de ir lá e falar assim, olha, eu compro esse campo, eu quero comprar esse campo, eu dou tudo que eu tenho. Ele deu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Ele queria aquilo para ele. Então, aí termina aí a parábola. Se você for pensar no modo racional, você vai parar e vai ficar por aqui mesmo. Vai falar assim, a pessoa foi lá, achou algo valioso, escondeu, comprou o campo, ficou com o campo. O que quer dizer isso? O que isso quer dizer? Que palavra é essa? Não entendi nada. Só entendi como a pessoa chegou lá, achou, escondeu e ficou para ele. Ele só ficou mais rico. Né? Ele só ficou mais poderoso. Mas, o que Jesus queria dizer? Queria dizer que o reino dos céus era semelhante a isso. Semelhante.
que quando você, de fato, encontrá-lo, quando você encontrar o reino de fato, que o reino é muito valioso e ele não está de forma aparente. Ele é algo invisível, é algo que você não consegue ver, mas você consegue sentir. O reino dos céus não é algo aparente. Apenas você pode senti-lo e acessá-lo. Certo? Esse é o reino de Deus. Então, ele usa, né, essa parábola para dizer, ó, o reino dos céus, ele é um grande tesouro, ele é algo valioso. Que se você encontrar, você não vai resistir e você vai querer ter aquilo para você. Você vai querer ter o acesso do reino para você. Você não vai querer mais outra coisa, porque o reino dos céus ele é irresistível. E quando você acessar de fato isso, você vai querer ter todos os dias. Todos os dias você vai querer ter esse reino, o reino dos céus de fato. Então, você vai dar a sua vida, você vai dedicar tudo que você tem em prol do reino de Deus. Muitas pessoas já fizeram isso e muitas pessoas fazem isso todos os dias. Na verdade, não tem muito a ver o reino de Deus. Ele não tem muito a ver com... Às vezes agora vai dar um nó na sua cabeça que eu vou falar, mas o reino de Deus não tem muito a ver com religiosidade. Mas sim, você está realmente exercendo o reino. Não ser uma pessoa que você, como uma peça teatral, que você está ali e depois já não está, e está ali e depois não está mais. O reino de Deus, ele é completo. E quando você acessa de fato o reino, você entrega tudo, você entra com todas as fichas. Você não... Porque ele é irresistível. E quando você acessa de fato, você quer ter aquilo, você entrega tudo. Você não entrega só 10%. Você entrega tudo de fato. De fato. E por isso que ele fala, ó, pela alegria dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Corajoso. Corajoso. Mas não só corajoso, mas é uma pessoa que ele queria ter aquilo. Ele queria acessar aquilo. Mas o tesouro escondido é dinheiro, Silvano? Não é dinheiro. O dinheiro é a consequência. A prosperidade é a consequência de você estar no reino de Deus. De você fazer realmente a vontade de Deus. Mas, preste muita atenção. Não entre pensando em bens materiais. Não entre pensando em poder, porque não vai fluir. Agora, há uma resposta muito importante que se encontra lá atrás em Provérbios, capítulo 4, que fala sobre isso, que fala um pouco sobre essa parábola. Vamos lá, Provérbios, capítulo 4. Olha que interessante. Provérbios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vai dizer assim, ó, Provérbios capítulo 4, versículos 6 e 7. Vai dizer assim, ó, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Olha uma resposta boa aqui para aquela parábola. Ah, Silvano, o que de fato talvez possa ser se aproximar daquilo que seja o tesouro? Eu acredito que um dos tesouros que se encontra naquela parábola, de fato, é a sabedoria.
e a sabedoria vertical. Existe a sabedoria horizontal e a vertical. A sabedoria do homem é a horizontal e a sabedoria vertical é a sabedoria de Deus com o homem. Não de o homem com o homem, mas de Deus com o homem. E você só consegue acessar essa sabedoria vertical você entrando de fato com os dois pés, com tudo, o seu corpo inteiro, dentro do reino de Deus. Se você de fato entrar com todas as suas forças, todas as suas energias, tudo que aparecer para você, realmente você se colocar e se posicionar na presença de Deus, você falar assim, ó, não, o que chegar para mim, eu vou entrar dentro. Vou entrar dentro. O que chegar para mim, eu vou ajudar. Eu vou fazer a minha parte como cristão. Eu vou fazer a minha parte como filho de Deus. E eu estou aqui, realmente, para cumprir o meu propósito na Terra, que é não ser alguém que você é hoje. Tem muita gente que fala assim, eu estou exercendo a minha função na Terra, eu sou um médico, eu sou um mecânico, eu sou um eletricista, né? Eu sou um atendente de comércio. De fato, na verdade, você não é isso. Você está isso. Mas você é realmente imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. E realmente o propósito para todos os filhos está lá em Gênesis capítulo 1. Deus chamou o homem para que governe sobre todas as coisas. Todas. Que seja realmente um vencedor. Que entre no reino de cabeça erguida e fala assim, olha, eu estou na posição. Se Deus me mandar ir, vai. Se Deus não mandar, não vai. Se Deus colocar uma pessoa para você ajudar, ajude, faça o que você consiga fazer. Exerça a sua parte no reino de Deus. Colabore. Entre de fato. O reino de Deus ele é muito grande. E ele começa aqui na terra e ele termina no céu. Ou seja, ele começa na terra e ele continua no céu. Tem muita gente que fala assim, o reino de Deus vai começar quando Jesus voltar. Não, o reino de Deus ele começa aqui. E ele já começou. E tem muita gente dentro do reino. Tem muita gente reinando. E não sabe. E sempre tem que ficar tentando renovar a sua salvação. Olha, busque a sabedoria do alto, as revelações, as coisas que realmente fazem sentido para você. Quantas perguntas que você tem e você fala assim, por quê? Por quê? E tem muita gente que não consegue responder. Por que não consegue responder? Porque não está no propósito, não está dentro, realmente não está caminhando com quem tem que estar, que é Deus. E a sabedoria, ela vem do alto. Não adianta. Interpretação de texto, tem muita gente que começa na parábola e fala assim, interpretação de texto. Não dá em nada. Por quê? Porque não tem conteúdo, não se aprofunda, não entende. E muitas vezes a religiosidade toma conta e a pessoa ela fica com uma lavagem cerebral e ela não consegue assimilar aquilo de acordo com o que é a palavra, de fato. Tem muita gente que acaba morrendo por causa disso. Então, que você possa encontrar esse tesouro. Que você possa realmente dedicar sua vida a isso. Que você possa entregar tudo. Que você possa viver o reino dos céus na sua vida diária. Não só num culto, numa igreja, não só numa palestra, não só numa missa, mas que você possa realmente viver o reino de Deus no seu dia a dia, para que isso possa servir como estilo de vida para você. Não adianta você querer andar em dois caminhos, servir a Deus ou a outros deuses, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Que você possa realmente servir a Deus, que você possa ir direto na fonte e falar assim, olha, Senhor, eu estou aqui e diante de Ti eu me coloco. Me dá essa sabedoria,
Me ajuda a encontrar esse tesouro que está dentro de mim que eu não consigo encontrar. Quando você encontrar ele, encontrar de fato o seu propósito, e aí você vai começar a caminhar, ninguém vai te parar, você vai começar a ser fortalecido, você vai encontrar a sua identidade. A partir daquele momento você vai começar a girar e as coisas começam a fluir. As perguntas começam a ser respondidas por Cristo. E que Cristo possa ser na sua vida alguém importante, que você coloque Deus numa posição de destaque na sua vida. De fato. Então, nessa parábola, este homem encontrou um tesouro. Ele encontrou algo que estava perdido. Ele achou, ele falou, ele deu tanto valor para aquilo. Tanto valor que ele falou assim, olha, eu quero isso para mim de qualquer forma. Ele entregou tudo que ele tinha. Tem muitas pessoas que dedicam a sua vida inteira para certas coisas, só que as coisas erradas, propósitos errados. E muitas pessoas acabam morrendo, muitas pessoas acabam se dispersando, pessoas com pensamentos divididos. Mas uma coisa que não tem erro, realmente é a palavra. Se você entrar de fato na palavra de Deus e falar assim, olha Senhor, traz para mim essa sabedoria vertical. Eu quero essa sabedoria. Eu quero essa coisa que mexe comigo. E que eu preciso realmente mudar. Eu preciso encontrar esse tesouro escondido. Talvez é isso que está faltando para que você faça a diferença na Terra. Para que você faça a diferença onde você mora, na sua família. E isso possa servir de exemplo e que você possa ser espelho para as pessoas que estão aí na sua casa. Você possa fazer diferença nessa questão. Então, não desampare a sabedoria. Eu acho que esse é um dos caminhos para que você possa realmente alcançar. Busque a sabedoria. Que ela vai te guardar, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar a você caminhar, a você entrar no propósito, a você buscar, saber quem que você é realmente, não o que você está, mas o que você é de fato. Filho de Deus, imagem e semelhança do Criador. Muito bem, eu queria trazer esta parábola para vocês. Espero aí que vocês tenham compreendido e que logo estaremos com mais vídeos aí, mais ensinamentos da palavra e que a gente possa ir aprendendo junto, né, a palavra de Deus. E espero que vocês estejam bem e agradeço a todos, né, por estar acompanhando. E é isso aí, estamos juntos. Compartilhe a palavra, leia a Bíblia, leia a palavra, medite, ore, fale com o Senhor. E esse é um caminho muito bom e que que vai despertar em você o interesse cada dia mais de entrar nessa palavra, entrar no reino e você viver o reino aqui a partir de agora. Você possa viver o reino. Jesus falou assim, ó, o reino de Deus está entre vós. Ele não vem com a aparência externa, mas sim interna. A aparência dele é interna. Através dos sentimentos, emoções, que você possa acessar esse momento. Na sua casa, onde você estiver. Vamos fazer uma oração? Vamos encerrar com a oração. Agradeço a todos vocês por estar acompanhando. Que a gente vai estar junto aí na próxima semana. Se Deus quiser, vamos falar mais sobre o reino de Deus. Certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este momento, por estar compartilhando essa palavra e quem está ouvindo também, Pai. Que o Senhor possa realmente guardar essa pessoa, que o Senhor possa entrar de fato na vida dessa pessoa, fazendo toda a diferença. E que a partir desse momento, todo o sentimento, as emoções, que sejam impactadas com o Teu poder, com o Seu Espírito Santo na vida dela.
e que ajude ela a tomar as melhores decisões, que ela consiga de fato exercer o reino de Deus a partir de agora, a partir da terra, e que possa terminar realmente no seu reino, no céu, onde estaremos todos nós juntamente contigo, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente em cada dia, em todos os dias da nossa vida, e que nós queremos sim, Pai, que o Senhor esteja conosco. Nós queremos sim que o Senhor faça parte da nossa vida, que realmente possa ser um estilo de vida, Pai, a sua presença, o seu Espírito Santo, Pai, agindo em cada dia, e que nós possamos mais e mais sentir a tua presença, te buscando e bendizendo o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Que nós possamos de fato encontrar esse tesouro escondido, que às vezes está muito perto de nós acharmos, mas às vezes nós não achamos, porque às vezes a cegueira, Pai, que não nos deixa enxergar, a cegueira da vaidade, a cegueira dos momentos com várias coisas do mundo, mas que nós não possamos, ó Pai, abrir mão realmente da Tua Palavra e abrir mão do Teu reino, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, acessar de fato este momento que é o reino de Deus, e que nós possamos, ó Pai, mais e mais estar mais perto de Ti, reinando contigo. Obrigado e amém. Muito bem. Deus abençoe vocês, foi muito bom fazer esse vídeo. E eu vou deixar compartilhado aí no Instagram, tá certo? Vou colocar no YouTube também. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus.